Título: Repressão. Uma das vicissitudes que o impulso instintual pode sofrer é encontrar resistências que procuram torná-lo inoperante em certas condições que logo investigaremos mais detidamente. O impulso passa então para o estado de repressão, Verdrängung. Se o que estava em questão era o funcionamento de um estímulo externo, obviamente se deveria adotar a fuga como método apropriado para o instinto. A fuga não tem qualquer valia, pois o ego não pode escapar de si próprio. Em dado período ulterior se verificará que a rejeição baseada no julgamento, entre parênteses, condenação, constituirá um bom método a ser adotado contra um impulso instintual. A repressão é uma etapa preliminar da condenação, algo entre a fuga e a condenação. Trata-se de um conceito que não poderia ter sido formulado antes da época dos estudos psicanalíticos. Não é fácil deduzir em teoria a possibilidade de algo como a repressão, porque deve um impulso instintual sofrer uma vicissitude como essa? Condição necessária para que ela ocorra deve ser, sem dúvida, que a consecução pelo instinto de sua finalidade produza desprazer em vez de prazer. Contudo, não podemos imaginar facilmente tal eventualidade. Não existem tais instintos. A satisfação de um instinto é sempre agradável. Teríamos de supor a existência de certas circunstâncias peculiares, algumas espécies de progressos através do qual o prazer da satisfação se transforma em desprazer. A fim de melhor determinar a repressão, examinemos algumas outras situações instintuais. Pode acontecer que um estímulo externo seja internalizado, travessão, corroendo e destruindo, por exemplo, algum órgão corpóreo, travessão, de modo que surja uma nova fonte de excitação constante e de aumento de tensão. Assim, o estímulo adquire uma similaridade de longo alcance com um instinto. Sabemos que um caso desse tipo é experimentado por todos nós como dor. A finalidade desse pseudo-instinto, no entanto, consiste simplesmente na cessação da mudança no órgão e do desprazer que lhe é concomitante. Não há outro prazer direto a ser alcançado pela cessação da dor. Além disso, a dor é imperativa. As únicas coisas diante das quais ela pode ceder são a eliminação por algum agente tóxico ou a influência da distração mental. O caso da dor é por demais obscuro para nos servir de ajuda em nossos propósitos. Tomemos o caso em que um estímulo instintual como
a fome permanece insatisfeito. Ele se torna, então, imperativo e só pode ser aliviado pela ação que o satisfaz, mantendo uma constante tensão de necessidade. Nesse caso, nada da natureza de uma repressão sequer remotamente parece estar em questão. Assim, por certo, a repressão não surge nos casos em que a tensão produzida pela falta de satisfação de um impulso instintual é elevada a um grau insuportável. Os métodos de defesa acessíveis ao organismo contra essa situação devem ser examinados em outra ocasião. Limitemo-nos, portanto, à experiência clínica, tal como encontrada na prática psicanalítica. Aprendemos então que a satisfação de um instinto que se acha sob repressão seria bastante possível e, além disso, que tal satisfação seria invariavelmente agradável em si mesma, embora irreconciliável com outras reivindicações e intenções. Ela causaria, por conseguinte, prazer num lugar e desprazer em outro. Em consequência disso, torna-se condição para a repressão que a força motora do desprazer adquira mais vigor do que o prazer obtido da satisfação. Ademais, a observação psicanalítica das neuroses de transferência leva-nos a concluir que a repressão não é um mecanismo defensivo que esteja presente desde o início, que ela só pode surgir quando tiver ocorrido uma cisão marcante entre a atividade mental consciente e a inconsciente, e que a essência da repressão consiste simplesmente em afastar determinada coisa do consciente, mantendo-a à distância. Esse conceito de repressão ficaria mais completo se supuséssemos que antes de a organização mental alcançar essa fase, a tarefa de rechaçar os impulsos instintuais cabia às outras vicissitudes, às quais os instintos podem estar sujeitos. Por exemplo, a reversão no oposto ou o retorno em direção ao próprio eu, self, do sujeito. Afigura-se-nos agora que, em vista da grande extensão da correlação entre repressão e o que é inconsciente, devemos adiar o exame mais aprofundado da natureza da repressão até que tenhamos aprendido mais sobre a estrutura da sucessão de agentes psíquicos e sobre a diferenciação entre o que é inconsciente e consciente. Até então, tudo o que podemos fazer é reunir de maneira puramente descritiva algumas características da repressão que tenham sido observadas clinicamente, ainda que corramos o risco de ter de repetir, sem modificação, muito do que já foi dito em outros lugares. Temos motivos suficientes para supor
que existe uma repressão primeva, uma primeira fase de repressão, que consiste em negar entrada no consciente ao representante psíquico ideacional do instinto. Com isso, estabelece-se uma fixação. A partir de então, o representante em questão continua inalterado e o instinto permanece ligado a ele. Isso se deve às propriedades dos processos inconscientes de que falaremos depois. A segunda fase da repressão, a repressão propriamente dita, afeta os derivados mentais do representante reprimido ou sucessões de pensamento que, originando-se em outra parte, tenham entrado em ligação associativa com ele. Por causa dessa associação, essas ideias sofrem o mesmo destino daquilo que foi primevamente reprimido. Na realidade, portanto, a repressão propriamente dita é uma pressão posterior. Além disso, é errado dar ênfase apenas à repulsão, que atua a partir da direção do consciente sobre o que deve ser reprimido. Igualmente importante é a atração exercida por aquilo que foi primevamente repelido, sobretudo aquilo com que ele possa estabelecer uma ligação. Provavelmente a tendência no sentido da repressão falharia em seu propósito, caso essas duas forças não cooperassem. Caso não existisse algo previamente reprimido, pronto para receber aquilo que é repelido pelo consciente, sob a influência do estudo das psiconeuroses, que coloca diante de nós os importantes efeitos da repressão, inclinamo-nos a supervalorizar sua dimensão psicológica e a esquecer demasiado depressa o fato de que a repressão não impede que o representante instintual continue a existir no inconsciente, se organize ainda mais, dê origem a derivados e estabeleça ligações. Na verdade, a repressão só interfere na relação do representante instintual com um único sistema psíquico, a saber, o do consciente. A psicanálise também é capaz de nos revelar outra coisa importante para a compreensão dos efeitos da repressão nas psiconeuroses. Mostra-nos, por exemplo, que o representante instintual desenvolverá com menos interferência e mais profusamente se for retirado da influência consciente pela expressão. Ele prolifera no escuro, por assim dizer, e assume formas extremas de expressão que, uma vez traduzidas e apresentadas ao neurótico, irão não só lhe parecer estranhas, mas também
afastá-lo, mostrando-lhe o quadro de uma extraordinária e perigosa força do instinto. Essa força falaz do instinto resulta de um desenvolvimento desinibido da fantasia e do represamento ocasionado pela satisfação frustrada. O fato de esse último resultado estar vinculado à repressão indica a direção em que a verdadeira importância da repressão deve ser procurada. Voltando, porém, mais uma vez ao aspecto oposto da repressão, deixemos claro que tampouco é correto supor que a repressão retira do consciente todos os derivados daquilo que foi primevamente reprimido. Se esses derivados se tornarem suficientemente afastados do representante reprimido, travessão, quer devido à adoção de distorções, quer por causa do grande número de elos intermediários inseridos, travessão, eles terão livre acesso ao consciente. Tudo se passa como se a resistência do consciente contra eles constituísse uma função da distância existente entre eles e aquilo que foi originalmente reprimido. Ao executarmos a técnica da psicanálise, continuamos exigindo que o paciente produza de tal forma derivados do reprimido que, em consequência de sua distância no tempo ou de sua distorção, eles possam passar pela censura do consciente. Na realidade, as associações que exigimos que o paciente faça sem sofrer a influência de qualquer ideia intencional consciente ou de qualquer crítica, e a partir das quais reconstituímos uma tradução consciente do representante reprimido, travessão. Essas associações nada mais são do que derivados remotos e distorcidos desse tipo. No correr desses processos, observamos que o paciente pode continuar a desfiar sua meada de associações até ser levado de encontro a um pensamento cuja relação com o reprimido fique tão óbvia que o force a repetir sua tentativa de repressão. Também os sintomas neuróticos devem satisfazer a essa mesma condição, já que são derivados do reprimido, o qual, por intermédio deles, finalmente teve acesso à consciência, acesso este que anteriormente lhe era negado. Não podemos formular uma regra geral sobre o grau de distorção e de distância no tempo necessário para a eliminação da resistência por parte do consciente. Ocorre aqui um delicado equilíbrio cujo jogo não nos é revelado. No entanto, sua modalidade de atuação nos permite inferir que se trata de pôr um paradeiro à
catexia do inconsciente quando esta alcança certa intensidade. Travessão, intensidade além da qual o inconsciente venceria as resistências, chegando à satisfação. A repressão atua, portanto, de uma forma altamente individual. Cada derivado isolado do reprimido pode ter sua própria vicissitude especial, um pouco mais ou um pouco menos de distorção. Altera totalmente o resultado. Nesse sentido, podemos compreender a razão por que os objetos mais preferidos pelo homem, isto é, seus ideais, procedem das mesmas percepções e experiências que os objetos mais abominados por eles, e porque originalmente eles só se distinguiam um dos outros através de ligeiras modificações. Realmente, tal como verificamos ao remontarmos à origem do fetiche, o representante instintual original pode ser dividido em duas partes, uma que sofre repressão, ao passo que a restante, precisamente por causa dessa ligação íntima, passa pela idealização, o mesmo resultado oriundo de um aumento, de uma diminuição do grau de distorção, também pode ser alcançado na outra extremidade do aparelho, por assim dizer, por uma modificação da condição de produção de prazer e desprazer. Desenvolveram-se técnicas especiais com o propósito de provocar tais mudanças no jogo das forças mentais que aquilo que de outra forma daria lugar ao desprazer pudesse, nessa ocasião, resultar em prazer. E sempre que um dispositivo técnico desse tipo entra em funcionamento, elimina-se a repressão de um representante instintual que, de outro modo, seria repudiado. Até agora, apenas no que se refere aos xistes, essas técnicas foram estudadas com algum detalhe. Via de regra, a repressão só é removida temporariamente, reinstalando-se imediatamente. Observações como esta, contudo, permitem-nos notar outras características da repressão. Ela é não só individual em seu funcionamento, conforme acabamos de assinalar, como também é extremamente móvel. O processo de repressão não deve ser encarado como um fato que acontece uma vez, produzindo resultados permanentes, tal como, por exemplo, se mata um ser vivo que, a partir de então, está morto. A repressão exige um dispêndio persistente de força, e se esta viesse a cessar, o êxito da repressão correria perigo, tornando necessário um novo ato de repressão. Podemos supor que o reprimido exerce uma pressão contínua em direção ao consciente, de forma que essa pressão pode ser equilibrada por uma contrapressão incessante.
Assim, a manutenção de uma repressão acarreta ininterrupto dispêndio de força, ao passo que sua eliminação encarada de um ponto de vista econômico resulta numa poupança. Incidentalmente, a mobilidade da repressão também encontra expressão nas características psíquicas do estado do sono, o único a tornar possível a formação de sonhos. Com o retorno à vida de vigília, as catexias repressivas absorvidas são mais uma vez expulsas. Finalmente, não nos devemos esquecer de que, na verdade, ao se estabelecer que o impulso instintual é reprimido, muito pouco se disse a respeito dele. Tal impulso pode ocorrer em estados amplamente diferentes, sem prejuízo para sua repressão. Pode ser inativo, isto é, só muito levemente catexado com energia mental, ou pode ser catexado em graus variáveis, permitindo-se-lhe assim que seja ativo. É verdade que sua ativação não resultará numa eliminação direta da repressão, mas porá em movimento todos os processos que terminam na penetração do impulso na consciência por caminhos indiretos, com derivados não reprimidos do inconsciente. O destino de uma ideia específica é, com frequência, decidido pelo grau de sua atividade ou catexia. Enquanto esse derivado representa apenas uma pequena quantidade de energia, quase sempre permanece não reprimido, embora pudesse calcular que seu conteúdo entrasse em conflito com o que é dominante na consciência. O fator quantitativo torna-se decisivo para esse conflito. Tão logo a ideia basicamente detestável ultrapassa certo grau de força, o conflito se torna real, e é precisamente essa ativação que leva à repressão. Assim, no tocante à repressão, um aumento da catexia energética atua no mesmo sentido que uma abordagem ao inconsciente, ao passo que uma diminuição dessa catexia atua no mesmo sentido que o caráter remoto do inconsciente ou da distorção. Vemos que as tendências repressivas podem encontrar um substituto para a repressão num enfraquecimento do que é detestável. Até esse momento, em nosso exame, tratamos da repressão de um representante instintual, entendendo por este último uma ideia ou grupo de ideias catequizadas com uma quota definida de energia psíquica, libido ou interesse proveniente de um instinto. Agora, a observação clínica nos obriga a dividir aquilo que até o presente consideramos como sendo uma entidade única, de uma vez que essa observação nos indica que, além da ideia,
outro elemento representativo do instinto tem de ser levado em consideração, e que esse outro elemento passa por vicissitudes de repressão que podem ser bem diferentes das experimentadas pela ideia. Geralmente, a expressão quota de afeto tem sido adotada para designar esse outro elemento do representante psíquico. Corresponde ao instinto na medida em que este se afasta da ideia e encontra expressão proporcional à sua quantidade em processos que são sentidos como afetos. A partir desse ponto, ao descrevermos um caso de repressão, teremos de acompanhar separadamente aquilo que acontece à ideia como resultado da repressão e aquilo que acontece à energia instintual vinculada a ela. Gostaríamos de fazer algumas afirmações genéricas a respeito das vicissitudes de ambos, coisa que, depois de nos situarmos, será efetivamente possível. A ideia que representa o instinto passa por uma vicissitude geral que consiste em desaparecer do consciente, caso fosse previamente consciente, ou em ser afastada da consciência, caso estivesse prestes a se tornar consciente. Essa diferença não é importante, correspondendo à mesma coisa que a diferença entre ordenar a um hóspede indesejável que saia da minha sala de visitas ou do meu hall de entrada e impedir, após reconhecê-lo, que cruze a soleira de minha porta. O fator quantitativo do representante instintual possui 3 vicissitudes possíveis, tal como podemos verificar pelo breve exame das observações feitas pela psicanálise. Ou o instinto é inteiramente suprimido, de modo que não se encontra qualquer vestígio dele, ou aparece como um afeto que, de uma maneira ou de outra, é qualitativamente colorido ou transformado em ansiedade. As duas últimas possibilidades nos apontam a tarefa de levar em conta como sendo uma vicissitude instintual ulterior à transformação em afetos e especialmente em ansiedade das energias psíquicas dos instintos. Recordamos o fato de que o motivo e o propósito da repressão nada mais eram do que a fuga ao desprazer. Depreende-se disso que a vicissitude da cota de afeto pertencente ao representante é muito mais importante do que a vicissitude da ideia, sendo esse fato decisivo para nossa avaliação do processo de repressão. Se uma repressão não conseguir impedir que surjam sentimentos de desprazer ou de ansiedade, podemos dizer que falhou, ainda que possamos ter alcançado seu propósito no tocante à parcela ideacional.
Evidentemente, as repressões que falharam exercerão maior influência sobre nosso interesse do que qualquer outra que possa ter sido bem-sucedida, já que esta, na maioria das vezes, escapará ao nosso exame. Agora devemos tentar obter uma compreensão interna, insight, do mecanismo do processo de repressão. Em particular, desejamos saber se existe apenas um mecanismo isolado ou mais de um, e se cada uma das psiconeuroses se distingue por um mecanismo de repressão que lhe é peculiar. Contudo, já no início dessa indagação, nos defrontamos com complicações. O mecanismo de uma repressão só nos será acessível se deduzirmos esse mecanismo a partir do resultado da repressão, limitando nossas observações ao efeito da repressão sobre a parcela ideacional do representante. Descobrimos que, via de regra, ele cria uma formação substitutiva. Qual é o mecanismo através do qual esse substituto é formado? Ou será que devemos também aqui distinguir vários mecanismos? Além disso, sabemos que a repressão deixa sintomas em seu rastro. Podemos, então, supor que a formação de substitutos e a formação de sintomas coincidem, e admitindo que isso aconteça de um modo geral, será o mecanismo formador de sintomas o mesmo que o da repressão? A probabilidade geral pareceria ser a de que os dois são amplamente diferentes e a de que não é a própria repressão que produz formações substitutivas e sintomas, mas que estes últimos são indicações de um retorno do reprimido e devem sua existência a processos inteiramente outros. Seria também aconselhável examinar os mecanismos através dos quais se formam os substitutos e os sintomas, antes de considerarmos os mecanismos de repressão. Obviamente, não se trata de um assunto para especulação ulterior. O lugar dessa especulação deveria ser assumido por uma análise cuidadosa dos resultados da repressão observáveis nas diferentes neuroses. Sugiro, porém, que também adiemos essa tarefa até que tenhamos formado concepções dignas de confiança a respeito da relação entre o consciente e o inconsciente. Mas, a fim de que o presente exame não seja de todo infrutífero, direi de antemão que o mecanismo de repressão de fato não coincide com o mecanismo ou mecanismos da formação de substitutos. Existem numerosos e diferentes mecanismos de formação de substitutos, e os mecanismos de repressão têm pelo menos uma coisa em comum: uma retirada da catexia de energia,
ou da libido quando lidamos com os instintos sexuais. Além disso, restringindo-me às 3 formas mais conhecidas da psiconeurose, mostrarei por meio de alguns exemplos como os conceitos aqui introduzidos se aplicam ao estudo da repressão. No campo da histeria da ansiedade, escolherei um exemplo bem analisado de uma fobia animal. Aqui o impulso instintual sujeito à repressão é uma atitude libidinal para com o pai, aliado ao medo dele. Após a repressão, esse impulso desaparece da consciência. O pai não aparece nela como um objeto da libido. Substituindo o pai, encontramos num lugar correspondente um animal que se presta de modo mais ou menos adequado a ser um objeto de ansiedade. A formação do substituto para a parcela ideacional do representante instintual ocorreu por deslocamento ao longo de uma cadeia de conexões determinada de maneira particular. A parcela quantitativa não desapareceu, mas foi transformada em ansiedade. O resultado é o medo de um lobo em vez de uma exigência de amor feita aos pais. As categorias empregadas aqui não bastam naturalmente para explicar de forma adequada nem mesmo o caso mais simples de psiconeurose. Há sempre outras considerações a levar em conta. Deve-se descrever uma repressão tal como aqui ocorre numa fobia animal como sendo radicalmente destituída de êxito. Ela apenas remove e substitui a ideia, falhando inteiramente em poupar o desprazer. É também por esse motivo que o trabalho da neurose não cessa, prossegue até uma segunda fase, a fim de atingir seu mais importante e imediato propósito. O que se segue é uma tentativa de fuga, a formação da fobia propriamente dita, de um grande número de evitações destinadas a impedir a liberação da ansiedade. Uma pesquisa mais especializada permite-nos compreender o mecanismo pelo qual a fobia alcança sua finalidade. Somos obrigados a adotar um conceito inteiramente distinto a respeito do processo de repressão, quando consideramos o quadro de uma verdadeira histeria de conversão. Aqui o ponto relevante reside em que é possível provocar um desaparecimento total da quota de afeto. Quando isso ocorre, o paciente exibe em relação a seus sintomas aquilo que Charcot denominava de la belle indifférence des hystériques. Em outros casos, essa supressão não se mostra tão bem sucedida.
Sensações aflitivas podem ligar-se aos próprios sintomas, ou talvez venha a ser impossível impedir certa liberação de ansiedade, que por sua vez põe em ação o mecanismo de formação de uma fobia. O conteúdo ideacional do representante instintual é totalmente retirado da consciência como um substituto e, ao mesmo tempo, como um sintoma. Temos uma inervação superforte em casos típicos, uma inervação somática, às vezes de natureza sensorial, às vezes motora, quer como uma excitação, quer como uma inibição. No exame mais detido, a área superinervada revela-se como sendo parte do próprio representante instintual reprimido, parte que, como se isso se verificasse através de um processo de condensação, atrai toda a catexia para si própria. Evidentemente, essas observações não trazem à luz o mecanismo completo de uma histeria de conversão. O fator regressão, em especial, a ser considerado em outra conexão, também tem de ser levado em conta, na medida em que a repressão na histeria de conversão só se torna possível pela extensa formação de substitutos. Ela pode ser julgada inteiramente destituída de êxito. Contudo, ao lidar com a quota de afeto travessão, a verdadeira tarefa da repressão travessão, ela geralmente significa um êxito total. Na histeria de conversão, o processo de repressão é completado pela formação do sintoma e não precisa, como na histeria de ansiedade, continuar até uma segunda fase, travessão, ou antes, rigorosamente falando, continuar interminavelmente. Um quadro totalmente diferente da repressão se revela mais uma vez na terceira perturbação, que consideraremos para os propósitos de nossa ilustração, travessão, na neurose obsessiva. Aqui ficamos inicialmente em dúvida quanto ao que devemos considerar como sendo o representante instintual sujeito à repressão, travessão. Se trata de uma tendência libidinal ou hostil, essa incerteza surge porque a neurose obsessiva tem por base uma regressão, devido à qual uma tendência sádica foi substituída por uma afetiva. É esse impulso hostil contra alguém que é amado que se acha sujeito à repressão. O efeito, numa fase inicial do trabalho da repressão, é bem diferente do que se verifica numa posterior. De início, a repressão é inteiramente cercada de êxito. O conteúdo ideacional é rejeitado, fazendo com que o afeto desapareça. Como formação substitutiva, surge no ego uma alteração sob a forma de maior consciência, quase não se podendo dar a isso o nome de sintoma.
Aqui, substituto e sintoma não coincidem. Com isso, aprendemos também alguma coisa sobre o mecanismo da repressão. Nesse exemplo, como em todos os outros, a repressão ocasionou um afastamento da libido. Aqui, porém, ela faz uso da formação da reação para atingir esse propósito, intensificando um oposto. Assim, nesse caso, a formação de um substituto tem o mesmo mecanismo que a repressão e, no fundo, coincide com ela, ao passo que, cronologicamente, tanto quanto conceptualmente, é diferente da formação de um sintoma. É bastante provável que todo esse processo se torne possível pela relação ambivalente na qual o impulso sádico a ser reprimido é introduzido. No entanto, a repressão não foi de início bem-sucedida. Não se firma no decorrer dos acontecimentos. Seu fracasso se torna cada vez mais acentuado. A ambivalência que permitiu que a repressão ocorresse através da formação de reação constitui também o ponto em que o reprimido consegue retornar. A emoção desaparecida retorna em sua forma transformada como ansiedade social, ansiedade moral e autocensura ilimitadas. A ideia rejeitada é substituída por um substituto, por deslocamento, frequentemente um deslocamento para algo muito pequeno ou indiferente. Uma tendência no sentido de um restabelecimento completo da ideia reprimida acha-se, em geral, inegavelmente presente. O fracasso na repressão do fator quantitativo afetivo põe em jogo o mesmo mecanismo de fuga por meio de evitação e proibições, tal como vimos em funcionamento na formação de fobias histéricas. A rejeição da ideia oriunda do consciente é, contudo, obstinadamente mantida, porque provoca a abstenção oriunda de ação, um aprisionamento motor do impulso. Assim, na neurose obsessiva, o trabalho da repressão se prolonga numa luta estéril e interminável. A curta série de comparações apresentadas aqui pode facilmente convencer-nos de que se fazem necessárias pesquisas mais abrangentes antes que possamos esperar compreender inteiramente os processos ligados à repressão e à formação de sintomas neuróticos. A extraordinária complexidade de todos os fatores a serem levados em consideração nos permite apenas uma maneira de apresentá-los. Devemos selecionar primeiro um e depois outro ponto de vista e acompanhá-lo através do material, enquanto sua aplicação pareça proporcionar resultados.
cada abordagem isolada do assunto será incompleta em si mesma, não podendo deixar de haver obscuridade sempre que ela se defrontar com material ainda não examinado. No entanto, podemos esperar que uma síntese final conduza a uma compreensão adequada.